Vamos fazer uma tiragem coletiva hoje sobre a alquimia que tá rolando aí dentro. Esse é um método autoral, né, de tiragem que você pode fazer aí na sua casa com tarô, com baralho cigano, não sei, com baralho cigano, com oráculo com certeza, e ela é inspirada no arcano 1, o mago, tá? Não é inspirada na La Loba, a gente já fez um método só do tarô das lobas. Esse aqui, ele é pensando no significado do arcano 1 do tarô tradicional, tá bom? Então, pra gente até aprofundar esses estudos, escolham as opções, é uma leitura coletiva. E o primeiro, vocês vão escolher de acordo com o deck, tá? Então, o primeiro montinho é o deck do Tarô das Lobas. O segundo montinho é o deck da Alice no País das Maravilhas. Só que esse é o deck da Disney. E o terceiro montinho é o deck do Tarô Mitológico. Escolham que eu vou começar a leitura aqui do primeiro montinho. E a descrição vai estar aí no... o método vai estar descrito aí na legenda do vídeo, tá? Então são 7 perguntas. Quais são as ferramentas disponíveis nesse momento para que eu alcance o meu objetivo? Então o tarô das lobas que eu vou usar aqui é um tarô que foi criado por mim, né? Para quem não conhece ainda, também tem o link para comprar aí na descrição do vídeo. E os oráculos eu trouxe os livretos para ler, porque é muito oráculo, faz muito tempo que eu não mexo com eles. E eu quero ver o significado das cartas aqui, tá bom? Então, eu trouxe uma carta de cada oráculo, quer dizer, de oráculos diferentes para cada pergunta. Então, as ferramentas disponíveis nesse momento para que eu alcance o meu objetivo são 9 de ouros, 5 de paus e a lua. A gente está falando de muito recurso individual, muito recurso psicológico, muito recurso espiritual. O 9 de ouros, ele fala de material, né? De tipo recurso financeiro. Mas eu gosto de pensar também no nosso tesouro espiritual, no nosso tesouro psicológico, na nossa estrutura psíquica, né? Emocional, no nosso tempo e na nossa energia, principalmente. Então, o que eu tenho agora é tudo que eu sou. O 9 de ouros, ele é muito estar se sentindo muito satisfeito consigo mesmo, com tudo que conquistou, com toda a sua experiência, com todo o seu repertório. Então, as suas ferramentas nesse momento, uma é você, entendeu? Você tem o que é preciso para você alcançar o seu objetivo. O que você tem também? Essa é uma carta que vai sair do Conto do Manauí. Essa história fala sobre, essa carta especificamente, ela fala sobre o trajetório do cãozinho para descobrir o nome das gêmeas que ele quer se casar, né? Então, assim, ele tem um objetivo, só que ele é o tempo todo desviado por algum apetite do ego, alguma coisa que parece sedutora, que ele acha que quer. Então quando isso tá aqui na mesa de ferramenta para você usar a seu favor, você testou o suficiente, você experimentou a torta de noz moscada, a caça fresca que estava no seu caminho, entendeu? E agora você tem esse conhecimento da voz que seduz o seu ego. Então você sabe nesse momento qual é o passo em falso. E esse conhecimento é maravilhoso, né? Esse conhecimento é valiosíssimo. E outra coisa que você pode contar nesse momento, né, para conquistar os seus objetivos é a bonequinha no bolso. Então, a lua, a sua intuição, a herança, né, do feminino. Então, é isso. Ouça a sua intuição, nutra sua intuição, vai por onde pulsa mais forte o seu coração, né? E é isso tudo que você precisa para conseguir o seu objetivo. Aí a gente tem no oráculo da vida aqui, aquela que sabe, né, bicho? Aquela que sabe. Olha só que fofa. Uma plantinha que tá dentro de uma xícara lendo um livro. Aquela que sabe é a Baba Yaga. Esse é o conhecimento da sacerdotisa. Então, assim, o que você sabe nesse momento é o que você precisa para conquistar o que você quer,
né? É o seu conhecimento, é o seu autoconhecimento, é a sua intuição, é a sua conexão consigo mesma. E isso é muito valioso. Vou começar já tomando água. Porque isso não pode ser tirado facilmente de você. Então, quais são as fantasias que estão colorindo a minha visão nesse momento? Aqui a gente tá com 4 cartas. E esse é um registro interessante, tá? O 9 de espadas, o 5 de ouros, o eremita e o 5 de copas. Olha só, o 9 de espadas, que é uma carta de muita dor, que é uma carta nesse tarô de instintos que estão adoecidos, que não são confiáveis, né? A carta do abandono, de quem não teve um apoio da família, do coletivo, da comunidade, quem não foi nutrida na infância, né? As suas ideias não foram valorizadas, a sua criatividade não foi reconhecida. Aí tem o eremita, e o eremita fala sobre a pele de foca, né? A pele de foca, que é o contato com a sua alma, é aquela que sabe também, né? Então, o 9, isso. A busca pelo próprio caminho, o 9 é muito um número de individualidade. E o 5 de copas, que também fala sobre abandono, que também fala de... olha, o 5 de ouros e o 5 de copas são muito parecidos, né? Inclusive, a gente usou as mesmas cores aqui para ilustrar essas cartas. Porque são cartas de nigredo, de se ver sozinha, desamparada, sem recurso, né? E o 5 de copas é da chorona. Então, realmente é uma valorização externa que faltou aqui para o fortalecimento. Talvez seja um registro da infância, né? Só que isso ficou no passado, porque está na pergunta quais são as fantasias que estão colorindo a minha visão neste momento. Então, talvez esse registro e essa necessidade de se defender, de achar que está em risco, né? Ela não esteja mais condizendo com o momento presente, com a realidade. Tanto é que o oráculo que complementa aqui é o oráculo da Alice no País das Maravilhas. Never jam today. Promises that never come to be. Empty words, not living in the now. Não viver no presente, né? Não estar no aqui. Então, isso me remete muito a alguma coisa que realmente aconteceu antes na sua história, mas que já não faz mais sentido agora. Comenta aí nos comentários se realmente tá correta essa leitura, essa interpretação, se fez sentido para você. Vamos para a próxima pergunta aqui, né? O que os meus sonhos noturnos estão tentando me comunicar? Então, lembra, o mago, ele tem essa capacidade de projetar, criar fantasia, iludir, ilusionismo, né? E também é ele que faz a produção lá dos sonhos noturnos. Então, aqui a gente tem o 4 de paus, o 6 de espadas, o 8 de copas e o rei de paus. 4 de paus, os seus sonhos estão comunicando, primeiro, que você tem... O 4 fala sobre estabilidade. E e assim, é como se você tivesse alcançado um lugar na sua expressão criativa, que é isso, que é você. Porque essa carta, ela vai ser inspirada num momento em que a Clarissa Pinkola, lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, vai dizer que existe um lugar onde o espírito das mulheres dança com o espírito dos lobos. Então, você está altamente conectada com o self instintivo, muito diferente do que você acha que aqui é o oposto disso no 9 de espadas, e está na fantasia, né? Os seus sonhos estão comunicando que você está alinhada ao que o self instintivo quer, né? Aqui, o 6 de espadas, ele sai do patinho feio, então é o momento em que ele encontra o próprio coletivo, em que ele vai até a família dele, até aquela comunidade que nutre a existência dele, para ele identificar que ele não é um patinho feio, que ele é um cisne gracioso, majestoso, enfim, único.
e valioso, tá? Então é isso, é uma questão de autoestima, né, e de autoconfiança, por isso que você tá no 9 de ouros, né, o 9 de ouros é uma das cartas e ferramentas que você pode usar à sua disposição para conquistar o seu objetivo agora, porque o seu inconsciente tá trabalhando para te mostrar que você tá numa comunhão profunda, numa aliança e num compromisso profundo com a sua natureza selvagem. Aí eu tenho o 8 de copas, né, que fala sobre a administração das nossas próprias emoções, é o contato com aquilo que dói profundamente, mas que hoje você sabe como lidar sem precisar tocar o incêndio, né? É como se a consequência do trauma, né, os efeitos do trauma quando a gente vai reagir a alguma coisa, eles são altamente exagerados e aqui não é mais. Então você elaborou, né? Tá em outra fase de simbolizar essas dores, de vivenciar esse sofrimento. E o Rei de Paus, que é a Vasalisa no momento em que ela tá com a caveira incandescente prontinha para tocar fogo naquilo que faz mal para ela, né? Prontinha para transformar aquilo que precisa. É o processo de uma calcinate, né? Que é o resultado é a cinza. Ela vai até a casa ali, pegar o material do ego que causa frustração e passa por essa transformação, essa queima que resulta numa reformulação da sombra, tá? Só uma coisinha. Aí, eu tirei uma carta do tarô dos artistas aqui, oráculo dos artistas, e aí saiu o Clint. O Clint, ele tem uma ligação com o erotismo. As obras deles têm uma coisa erótica, né? E a gente vai ver isso um pouco mais pra frente aqui, do porquê que faz sentido, por que diabo tá aparecendo isso aqui. Será que tá falando de sexualidade, né? O Rei de Paus, tradicionalmente, ele é aquele que acumulou o máximo de fogo, o máximo da libido, né? Deixa eu chegar aqui mais pra frente. De que maneira devo empreender meus recursos para alcançar o resultado esperado? Então, é isso, né? O Sol, eu tenho sexualidade aqui, por isso que eu falei. O Sol, a justiça e o 10 de ouros. Então, o Sol, ele fala sobre se reunir em lugares confiáveis, em lugares onde existe esse senso de pertencimento, onde são seguros, onde você é acolhida da maneira que você é, sem você precisar fingir que é uma coisa diferente, tá? E é um lugar, e o Sol, ele fala muito sobre prazer nesse tarô, no tarô das lobas. Ele fala muito sobre o humor, né? Sobre viver a vida com prazer, tanto a nível sexual, mas em todos os níveis, né? Eu gosto muito daquela frase da MC Tá, que é o viver molhada de tanto prazer, tá dentro de uma música, que eu não lembro agora. Mas ela é isso, assim, o viver molhada de tanto prazer não é só sexual. Ela é existir de uma maneira prazerosa, né? É buscar o prazer em tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, eu tornar gostoso, né? Eu acho que esse é um compromisso importante. Aí na sequência eu tenho a donzela sem mãos na carta da justiça, né? Então, o que os meus sonhos... Não, de que maneira eu devo empreender os meus recursos? Protegendo o seu espaço sagrado. A justiça, ela fala sobre o equilíbrio das duas forças, né? Como é o nome? A lógica...
é a compensação, onde há luz há sombra, né? Então ela é metade espírito, metade do submundo, metade do mundo terreno. E é sobre isso essa carta, a donzela sem mãos. É manter o contato com o luminoso, manter o contato com a experiência espiritual, manter o contato e a nutrição dessa bonequinha no bolso, né? Cadê meu livreto? Queria dar uma olhada, porque tem alguma coisa de um significado que eu não estou lembrando agora sobre essa carta. Mas tudo bem, porque não tá por aqui. Então, a donzela sem mãos é isso. E ela tá aqui com todas as cores da alquimia, né? A gente falou sobre a calcinate ali no processo do ego, no seu sonho. Então, quem passa, né? Quando a gente passa por uma calcinate não é fácil. Às vezes a gente fica muito tempo, muitos anos batendo, dando murro em ponta de faca, porque o ego quer, porque quer de determinada maneira. E eu não saio da calcinate, eu fico sonhando com incêndio, com fogo, tá tudo queimando ao meu redor, porque eu não aceito a frustração, né? Eu entro em negação, só que ela vive a alquimia que ela precisa, né? E é a lógica compensatória. É isso que eu tava tentando lembrar sobre a donzela sem mãos. E na sequência eu tenho 10 de ouros, que também sai dessa história. Então, de que maneira eu devo empreender os meus recursos? Seja justa consigo mesma, seja honesta, seja verdadeira, seja inteira, né? Viva os seus processos de uma maneira inteira e com verdade, com honestidade, com compromisso, com entrega. Aí a gente tem o 10 de ouros, que é a finalização, né, dessa história. O 10 de ouros é o momento em que ela se reúne com a família dela e que ela comemora a maneira nova que ela encontrou de viver, tá? De que maneira devo empreender, então? As emoções estão em alta, super lua. Essa é uma carta do oráculo da lua. Eu vou dar uma lida aqui porque eu não lembro o significado dela. Super lua. Estou chegando, juro que estou chegando. Super lua! O sucesso está perto, eu só preciso confiar. Uma resolução para sua pergunta está mais perto do que você imagina. Não ignore o óbvio. Algo excitante está a caminho. Cuidado para não encarar os eventos de forma desproporcional. Peça assistência à lua. E vocês tiraram a carta da lua como uma carta ferramenta que vocês têm na sua mesa, à disposição para conquistar o que vocês precisam, né? Então, assim, altamente intuitivas. Essa carta sugere que a resposta para sua pergunta está escrita no céu noturno em letras grandes e prateadas. Se você está se perguntando se algo vai ou não ter sucesso, por exemplo, um emprego, um relacionamento, a resposta é muito. Para usar o linguajar comum, a resposta para sua pergunta pode muito bem estar embaixo do seu nariz. Essa é como se você soubesse, né? É uma confirmação. Essa carta é sobre ser maior que a vida, ser especial e transbordar energia que você pode canalizar e colocar em prática. Você pode esperar uma grande quantidade de coisas e um resultado positivo quando essa carta surgir, tá bom? Então, é muita emoção, muita intuição e muita confiança no que você não tá vendo. Se bem que a superlua dá pra ver, né? A superlua é a lua que não dá pra ignorar. Então, isso é como você deve empreender na prática, né? Você coloca as suas emoções naquilo que você tá fazendo, não tá separado. Você coloca a sua intuição
no caminho que você tá escolhendo, né? Vai, pisa no chão com a sola do pé, tá bom? Agora, como as forças ocultas podem influenciar o resultado da minha alquimia? Aí saiu a alquimista aqui, né? A justiça. A justiça, donzela sem mão. É, demônio. Gente, e agora? Voltei. Vai dar certo. A pessoa não tem tripé. Então tá bom. Tá gravando, é o que importa. Como as forças ocultas podem influenciar o resultado? Eu achei isso um sinal das forças ocultas. Não sei se eu encostei nisso aí pra cair assim, ou se realmente tá muito mal colocado. Mas vamos lá. Ó lá, tá vendo? Tem uma questão sobre libido, sobre vivência de prazer, sobre expressão sexual, né? Voltando aqui para aquela história do Clint aparecer no sonho de vocês, né? Como uma tradução do que a imagem simbólica tá falando. Aqui eu tenho a Rainha de Paus. A Rainha de Paus nesse tarô, em qualquer tarô, mas especificamente nesse, é altamente sexual. Ela tá falando de prazer. Vamos lá. Primeiro de tudo, as forças ocultas. A gente tem o quê? A lua. Gente, muito. Um povo que tem um câncer forte, filhas de Oxum. Não sei qual é, mas é muito poderosa a intuição. É isso. Vai de olho fechado, né? Porque se começar a racionalizar demais pode interferir. Pode ser uma interferência externa que não ajuda. A gente viu que o ego, né, faz uma calcinatio ali. Então, o ego, ele pode ser sabotador nesse sentido, né? Aí a gente, pra aprender a lidar com o ego, deixar ele no lugar dele e usar ele quando necessário, a gente precisa passar pelas frustrações e queimas. Mas você não precisa, tá? Você não precisa, porque a tua intuição tá aqui, ó, bombando. Ó esse terceiro olho dessa lua, né? É o 2 de ouros, é a bonequinha no bolso, ela tá trabalhando a seu favor, ela apareceu de novo. Ela tá trabalhando através dos seus sonhos, ela tá fazendo a separação dos grãos, o trabalho invisível, enquanto você tá seguindo tua vida. Então, maravilhoso. As forças ocultas estão a seu favor. A Rainha de Paus, né? O magnetismo, a busca... Vai se divertir, entendeu? É basicamente isso. A Balbo, essa é a Rainha de Paus aqui. A Balbo tira a Deméter, ela resgata a Deméter, que é a mãe da Perséfone, que é raptada. Se você não conhece essa história, veja aí no canal, na playlist Alquimia. Então, assim, ela vai resgatar a Deméter de uma profunda depressão. Ela vai trazer de volta o brilho, né? A pulsão de vida, o tesão, para ela ter energia de ir conquistar o objetivo que ela quer, que é trazer a filha do inferno, entendeu? Então, a Rainha de Paus, ela vai lá e conta as piadas picantes, e a Deméter mesmo na merda, ela gargalha, recupera, né? O ânimo, é isso, o ânimo. Então, prazer, ânimo, aqui, intuição fortíssima, né? As forças ocultas. Então, você vai estar altamente magnética com essa Rainha de Paus, né? Isso vai te proporcionar experiências prazerosas em grupos, né? Porque a gente viu várias coisas do coletivo aqui. E aí, a força que é essa união com aquela parte ferida que tem registros de estar sozinha, de se sentir abandonada, de ter os seus próprios traumas e achar que essa é uma realidade, mas não é, isso ficou no passado, tá? Então, esta cura ocorre no inconsciente enquanto você tá aí celebrando estar viva. A transformação. Ai, gato, vai correr pra lá. Só faltava derrubar minha câmera. Então, olha só. Aqui a gente tem a tempestade, o furacão, né? O tornado aqui. Então, tem uma transformação. Da mão sai esse furacão. Então, é a Senhora dos Ventos aqui. Transformando, tirando tudo do lugar, movimentando.
tá? Então essas forças ocultas estão trazendo movimento. Like a thousand storms held in hands soft against the winds. There's change arising from deep within. A transformação vem de dentro das profundezas, como 1000 tempestades. E aí, por fim, o resultado dessa alquimia, a gente tem o Diabo, a Temperança, o 10 de Copas, o Cavaleiro de Paus, que é a outra carta que vai sair do capítulo sobre a sexualidade sagrada lá no Mulheres que Correm com os Lobos. Percebe que é como é? Ó, dedo de moça, pimenta, dedo de moça. Também, hein? Também sobre... É isso, vamos apimentar essa vivência. Então tá, resultado da alquimia, a gente vai olhar para o vazio, né? O sapatinho vermelho, ele fala muito, esses movimentos de dependência, eles têm a intenção de tampar um buraco, que essa tentativa incessante de tampar, e ao invés de viver, né? A vida segue. Talvez a gente nem consiga tampar, tem coisa que vai ficar faltando. Eu vou encontrar caminhos saudáveis de lidar e existir, apesar do buraco junto com ele, né? Por que que aqui o resultado, ele tá numa cura? Porque a gente tem a temperança, e a temperança fala sobre reordenação, reorganização, né? Então aqui eu levo ali o inconsciente para esse lugar, ao mesmo tempo que eu vou trazendo questões para a consciência, né? Porque esse é o novo self, esse é o filhote da pele de foca, ele é resultado daquilo que do cruzamento entre o centro da consciência e o inconsciente. Então, o homem solitário, que é o ego, e a mulher foca, que é o inconsciente profundo. Quando eles se unem, eu tenho a possibilidade do novo, tá? De um lugar, de um novo ponto de partida e não de um lugar de falta. A finalização de um ciclo emocional, né? A realização de um amor real, lidar agora com a realidade, que é gostosa, que é prazerosa, que é confiável, né? Que tá dentro de uma ética amorosa. E o Cavaleiro de Paus, que é o Coyote Dick, né? Que fala sobre esse jogo de cintura para lidar com as situações, para jogar, né? Com as situações da vida, para usar o que eu tenho a meu favor no momento, no timing certo, porque ele é o trickster, ele pode se fantasiar e agir de maneiras misteriosas, né? O trickster, eu não vejo ele como aspecto negativo, não vejo ele como prega-peças, né? Tipo, eu vejo ele que se ele por acaso ele te coloca para viver um engano, é porque você precisa aprender com este engano. Ele traz ali um amadurecimento, não é à toa, não é um aspecto que quer te lascar, entendeu? Não vejo dessa maneira. Então, o Cavaleiro de Paus te dá coragem para viver as novas aventuras. Então, novas aventuras sexuais, né, meu bem? Sexuais, porque aqui, ó, ele tem um falo aqui nesse paus aqui, é que o galera tá pelada se pegando. Então pode ter sido um trauma infantil, inclusive em relação a isso, né? E aí esses registros vão ser transformados para que você se abra para o prazer de uma maneira diferente agora. Agora vamos ler o que significa esse pimenta dedo de moça no baralho das senhoras da magia. Na medida certa, aqueça e dê sabor. Reluzir, corroer, manipular, mostrar personalidade. Manipular é uma coisa muito do Cavaleiro de Paus, né? Do Coyote Dick, do Trickster. Mas algo que queima e arde. O prazer do início pode se tornar insuportável ou desnecessário. Tá falando de prazer, tá falando de apimentar. Mas a gente viu a questão da calcinate, da frustração do ego. Então a gente tá num movimento, sim, de queima desse ego, né, de passar por algumas situações desagradáveis, mas de tipo uma expansão que não dá nem pra comparar, tá? Então é aquela história. Mesmo o aspecto sabotador do ego, por isso que eu não gosto muito dessa palavra, né, essa ideia de autossabotagem, ele te leva, tem um motivo por trás, existe um motivo, se não é uma estrutura, um racismo estrutural, ou um machismo estrutural,
é uma motivação do seu inconsciente que tem um plano maior para que você amadureça, né? Tá dentro do seu desenvolvimento, tá bom? Não sei se essa visão é romântica, mas é o que eu acredito. Obrigada. Comentem, me conta se faz sentido. O que tá rolando aí nessa vidinha sexual? Quero saber. Agora vamos para o segundo baralho. Alice no País das Maravilhas. Gente, o que é isso? Quais são as ferramentas que você tem na mesa nesse momento? A pessoa não sabe ler esse baralho. Primeira vez que eu peguei. É que tem aqui, eu não sei que naipe é o quê. Bora lá ver o que é. Flowers. The Minor Arcana. Não fala. Que legal. Então tá, 4 de flores pra gente ver só o que significa. Exciting causes that you have caused to throw a fun tea party. Ah tá, o de flores é paus, tá? E o hedgehogs. Eager to be helpful and learn new skill, but it's a bit eu acho que isso é ouros. Então tá bom. O que você tem à sua disposição agora, montinho 2, quem escolheu Alice no País das Maravilhas? Você tem o eremita, o 4 de paus e o pajem de ouros, né? O eremita aqui, então, confie naquilo que você é. Confie no que você se tornou. Confie no seu repertório. Confie na sua história, entendeu? O eremita é tudo que te constrói, a sua sabedoria interior. Confia no seu momento sozinha. Confia no seu próprio caminho, tá? Então é uma carta que fala sobre acreditar no seu processo de individuação e guardar tempo para se conectar consigo mesmo, estar em conexão consigo mesma, né? O 4 de flores fala sobre celebração, é o 4 de paus aqui, né? Fala sobre motivos para comemorar. Então a vida está gostosa, comemore, use isso para fazer a magia, a alquimia necessária. O pajem de ouros é aquele que é um aprendiz, né? Todos os pajens, eles têm essa qualidade de estudante, mas ele tem um potencial de fazer prosperar aquilo que você quer. Então, você está reaprendendo alguma coisa que você já sabe e devagarzinho você está aprendendo no seu próprio ritmo a fazer isso prosperar da maneira que você quer, só que você tem que ter paciência, porque a carta que aparece aqui no oráculo da vida é a ansiedade. Então vá devagar, né? O eremita é uma carta lenta. Você vai comemorar e vai conquistar o objetivo que você quer, porque eu tenho 4 de paus aqui. Só que você tem que aceitar o seu ritmo, né? Essa é uma carta, o pajem ele fala sobre renovação, algo que já existe. Pega uma nova toada, então seja no trabalho, seja na vida pessoal, tá? As sementes que serão plantadas, elas irão florescer e vão ser motivo de comemoração. Vamos ver a segunda pergunta. Quais são as fantasias que estão colorindo a minha visão neste momento? Oito de copas. 6 de paus. Não. 7 de paus. 6 de paus, 7 de paus. E 8 de ouros.
as fantasias que estão colorindo. Então, existe aí uma transformação nas suas emoções, né? A gente tá num movimento emocional de transformação, de deixar para trás coisas que não são mais úteis no nosso caminho, que é o 8 de copas. O 6 de paus fala sobre... Eu acho que a gente pode pensar numa coisa de ego aqui, tá? Porque o 6 de paus, ele é a carta do reconhecimento, tá? Do sucesso. Ou você pode achar que olha só que específico. Se é uma questão romântica, essa pessoa que abandonou a situação, ela não está vivendo 6 de paus, ela não está com sucesso, ela não está celebrando, tá? Não, ela tá inclusive, ela foi embora com sentimentos que ela resolveu deixar para trás e ela aí entrou numa treta. E agora ela tá focando toda essa energia no trabalho. Agora eu tô fazendo isso agora nas leituras. É isso, tá bom? Lidem com isso. Eu gosto tanto dessas leituras profundas. Às vezes é profunda, às vezes não é. E agora, tá com essa história. Então, eu só obedeço, tá bom? Eu só estou traduzindo. Então é isso. Vamos ver de outra perspectiva, tá? Que eu gosto. Mesmo que eu dê essa coisa bem específica, eu gosto de ver outros lados também, outras possibilidades. Então a sua fantasia, então tem essa coisa da fantasia, né? De ser, se você achou que alguma coisa foi embora para ter sucesso em outro lugar, a verdade não é essa, né? A verdade é que tem um conflito e que tá colocando... Nossa, muito louco eu ter falado isso, mas então tá bom. Aí, porque não é sobre isso, né? Enfim. A sua fantasia também é sobre uma coisa que você deixou no passado. Talvez, inclusive, seja o fato de que você acredite que você não vai ter o seu sucesso. Porque essa situação ficou no passado. Porque eu deixei uma situação que eu gostava. Ou porque me fizeram deixar. Seja lá o que for. Entendeu? E você acha que você só vai ter treta. Que você acha que você vai ter agora só conflito pra realmente gostar de alguém, né? E que vai ser um trabalho muito duro. Isso é uma fantasia. É uma fantasia. Tô feliz aqui. Porque foi isso que eu escolhi. Axé. É uma fantasia, sai dessa fantasia. É o medo bobo do ego. É um apego bobo do ego, né? Então, Nature Communication. Vamos ver que diabo é isso. 37, 3 mais 7, a gente tá falando do 10. O 10 é encerramento, finalização, roda da fortuna. O que está, não estará mais. O que não está, estará. 37. Tá. You are being asked not to make assumptions. Olá, mano. Nossa. Chocada, tá vendo? Foi por isso que eu falei. Chocada. Você está sendo... Caraca, bicho. Nossa. É isso. Você está sendo chamada para não fazer... Not to make assumptions. Não ficar achando nada, entendeu? Para de achar que você tá achando errado. Esteja aberta para as possibilidades. Nossa, eu gosto muito quando as cartas se comunicam, né? Complementa perfeitamente. Você está assumindo coisas erradas, entendeu? Que não são coerentes. Esteja aberta para as possibilidades que parecem
fora do racional. Fora, inclusive, do que agora seria lógico, entendeu? Seu pensamento lógico está te traindo, basicamente. É como se fosse assim, aquilo que parece não é. É essa mensagem aqui. Se você acha alguma coisa sobre alguma coisa, é justamente o oposto. Se comunique com os seus guias, né? Aqui tá falando para se comunicar com, sei lá, o que você acredita aí. Seres de outros reinos, com a natureza, com os espíritos, né? Se comunique com o invisível. Seja menos literal sobre as maneiras que as comunicações podem acontecer. É sobre. É isso, então, né? Chocada, tô chocada aqui. Será que vou me recuperar? O que os meus sonhos noturnos estão tentando me comunicar? Então, para você estar em contato com a verdade, com a realidade que é diferente da sua fantasia, a sua fantasia provavelmente é muito lógica e as coisas não são. Você vai ter que se abrir para outras experiências de comunicação e entender que existem outros, né, tipos de comunicação que não esses que você conhece. Então, bora! O que meus sonhos noturnos estão tentando me comunicar? Rei de paus, 7 de ouros, a justiça e o 9 de ouros. Então, o rei de paus aqui é o coelhinho, a lebre de março aqui na mesa do chá. Ele tá falando sobre a inspiração, a criatividade, a leveza, né, o senso de humor, a viver a vida com prazer, né? Porque ele tá aqui nesse chá, nesse desaniversário, quanto tempo já? Então, mano, o tempo passando e ele, ó, nesse chá aí. Então, o rei de paus, ele fala sobre a energia e pra festejar, né? Então, os seus sonhos estão comunicando que você é você é o dono de todos os recursos. Você é o rei de paus, né? Você pode aplicar esses recursos, seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua disposição, sua criatividade, seu senso de humor, né? Sua sexualidade, da maneira que for melhor para você, uma vez que você tenha a maestria de saber como administrar esses recursos, entendeu? E aqui, ó, continue, né? O 7 de ouros, ele fala sobre um trabalho contínuo que há de gerar frutos, né? E a justiça, ela vem aqui falando, continua sendo fiel e leal àquilo que você acredita, porque essa é uma qualidade também do rei de paus. Ele é leal a quem ele é leal aos seus ideais. Eu gosto de pensar nisso porque no tarô do Game of Thrones ele é o Ned Stark, né? Um homem de palavra, de honra. Então, aquilo que você tá plantando já há muito tempo, que você tá investindo tempo e energia, a justiça está a seu favor e você vai colher, né? Você vai colher o 9 de ouros. Então, aquele 7, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai frutificar, a sua vida vai florescer. É uma questão de justiça. Quem que eu tenho aqui no tarô, no oráculo da arte? O Jean Cocteau. Gente, esse cara... Nossa, ele é a definição do rei de paus. Porque esse cara...
Ele fala, ele é diretor, ele é poeta, ele é artista plástico, ele faz também uma coleção, se eu não me engano, para Chanel. Enfim, ele tem muito talento e ele sabe aplicar esse talento, esses diversos talentos, na maneira que é necessária. E ele tem sucesso em tudo que ele faz, sabe assim? Meu sonho ser esse homem. Eu tenho essa coisa de eu gosto de fazer muitas coisas. É isso, gosto de fazer muitas coisas, queria explorar todas essas capacidades, queria ser paga para explorar tudo isso, né? Então, é sobre essas habilidades aí que o seu sonho tá falando, quais são e como você deve colocá-las em prática, né? Olha só que interessante, eu achei. The story only seems one-sided. Então, tá falando que você está vendo uma parte da narrativa, um recorte da narrativa. Você não está vendo a narrativa completa. Isso tá muito de acordo com as nossas fantasias, né? E encontre o seu futuro no passado. É isso. De que maneira devo empreender os meus recursos para alcançar o resultado esperado? Isso vem muito através dos seus sonhos, tá? Então, 7 de copas, o pajem de paus e a morte. O 7 de copas, ele fala sobre a sua fantasia, sobre a sua imaginação. Então, apostar, né, nesses caminhos de explorar essa imaginação. A fantasia, ela não é só um descolamento, às vezes, da realidade, mas ela também pode indicar aquilo que a gente quer alcançar, né? Ela tem esse motivo também. É um vislumbre de onde eu quero chegar, ela é um oráculo, porque ela tá me mostrando que existe essa possibilidade também, né? Então, o 7 de copas, ele pode ser aquelas fantasias que indicam desejo, né? Desejo por alguma coisa. Então, essa fantasia, ela vai saber usar ela a seu favor, né? Dá forma para ela, para essa imaginação. Escreve o que você imaginou, desenha o que você imaginou, pinta, canta, sei lá, grava vídeo. Porque o pajem de paus, né? Page of Flowers, ele é aquele que está aprendendo ainda, ele está em desenvolvimento desses recursos, mas de novo, muita criatividade, e ele é um estudante, então para ele aprender, ele precisa fazer o teste, ele tem que ter a experiência, né? Ele tem que tentar, né? E aí eu tenho uma transformação, que é o Absolem, que ele vai virar, né, uma crisa, ele tá em forma de lagarta, então ele ainda tem que entrar nesse eremita, né, no movimento de crisálida para se tornar borboleta, tá? Como empreender, né, meus recursos? É hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. Exteriorize seus sentimentos, eles ficam melhores do lado de fora. É hora de deixar de viver com medo para viver com alegria. Cara, a lua cheia em Escorpião junto com a morte faz todo sentido, né? Você está certo em ter suspeitas. Caraca! Olha lá. Fala da sua intuição também, né? Então, aquela coisa de que aquilo que você tá vendo não é lógico. Que quer dizer, por mais lógico que seja, não é a verdade, não é a realidade. Pessoas grudentas são tóxicas. O fim de um argumento. De um argumento deve ser uma discussão, né?
Se você tem se sentido meio paranoico e agindo um pouco estranho, essa carta é uma mensagem direta do cosmos para parar com isso. Se preocupar demais é inútil. É hora de liberar qualquer negatividade presente nessa situação. Se alguém não foi gentil com você, talvez seja a hora de deixar essa pessoa ir. Essa carta é sinal de um período emocionalmente intenso, já que tanto a lua cheia quanto o escorpião são extremamente intensos. São de limpeza, né, de transbordamento, de ápice. Pode haver algo desagradável no ar quando você retirar essa carta. Se esse for o caso, considere-a como um sinal para se afastar de qualquer coisa que seja tóxica, que te envenene, né? Essa carta tem um significado totalmente diferente. Sua vida sexual pode melhorar agora. Se você se esforçar um pouco, use sua magia. E é um momento em que a gente está totalmente tomado por motivações inconscientes, né? Porque o escorpião tem essa qualidade de atuar na sombra, né? Então a sombra está com tudo. E a sombra, ela tá aqui no que você deve usar a seu favor, percebe? Empreender os meu recurso para. Então confia no oculto, também tem isso, né? Então se eu tô com alguma situação agora que tá me fazendo refém, qual é o motivo por trás disso, né? Comentem aí, deixa pra mim nos comentários, quero entender que situação aí que vocês estão passando. Como as forças ocultas podem influenciar o resultado? Porra, tá aqui, né? Muito claramente. As forças ocultas. Rei de ouros. 6 de paus. Ou será que esse diabo é a espada? Vamos ver um negócio. Não, tá certo, é paus mesmo. Bom, então, o rei de ouros e o 6 de paus e o 7 de paus, tá? Então, as forças ocultas, elas falam sobre trazer muita prosperidade, trazer muito... não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso, né, material, não vai faltar experiência, não vai faltar contato com a sua própria natureza. Eu vejo o Rei de Ouros muito conectado à experiência dele. Gente, que é isso? Voltado muito à experiência dele aqui nessa vida, né? Tipo, o que eu trago de repertório que me torna quem eu sou. Ele é uma pessoa que tem muita sabedoria, né? Tem muita história. Eu associo ele um pouco com o eremita. Alguns podem dizer que ele é super materialista, né? Bem diferente de como eu vejo. Mas aqui, nesse caso, é isso, tá? As forças ocultas revelam que você tem tudo que você precisa para lidar com a situação, independente do desfecho, né? O 6 de paus fala sobre reconhecimento, fala sobre sucesso. Então, as forças ocultas estão trabalhando para que haja reconhecimento, sucesso nessa situação, né? É quando você se destaca e todo mundo te vê, te nota numa multidão. Esse é o 6 de paus. E o 7 de paus é que isso, no entanto, também pode gerar conflito, pode ter... precisar de mais energia, que eu continue empreendendo energia para desenvolver, para causar uma transformação numa situação que eu quero. Então tem que ver como tem a carta da negatividade, de liberar a negatividade a partir da lua cheia em Escorpião. É importante porque se você quer conquistar aqui um objetivo, talvez esteja precisando tomar cuidado com essa sombra
que pode trazer essa treta, que talvez não seja o caminho ideal, tá? Esse é o obstáculo aqui nessa tiragem. Vamos ver como as forças ocultas podem atuar. Então tem a carta do morcego que fala de novo sobre sombra, né? E sobre enraizamento. Vamos ver aqui, 6. Permita-se sentir a energia através de você e no seu ambiente, né? É como se fosse essa alta sensibilidade mesmo. Perceba as vibrações com as quais você está se conectando. Muitas vezes fazer um trabalho espiritual não é só gostosinho, ela tá falando de lidar com a sombra. Às vezes é necessário você se aprofundar e as coisas podem ficar feias, mas seja honesta. Honestidade significa entrar nos quartos escuros, onde você tentou se esconder. Olha lá, mano. Muito essa questão aí de questões reprimidas está presente aqui, né? A lua, o escorpião também fala sobre isso. E aí a gente tem a carta Rooted. May you never tear the living ritual that is magic merge. Vamos ver, porque eu não sei que diabo que tá falando. 34. Não desista. Tá falando que você tá enraizada, né? Então não desista. Você tem a força de uma árvore quando os tempos forem difíceis. Ao invés disso, encontre nutrição por baixo da superfície, no solo úmido, né? Encontre sua conexão consigo mesma, com o seu self verdadeiro, seus ancestrais, seus guias, e confie nos seus instintos. A sua situação não é tão desafiadora que você tenha que desistir. Então as forças ocultas estão falando pra você estar muito de olho na sua sombra, né? Porque aí eu posso ter... As coisas podem... Se eu insisto em fazer, né, tipo... Às vezes eu nem sei, né? Às vezes tá inconsciente, tá difícil, enfim. Pode ser que alguma coisa dolorosa venha aí à tona porque você agiu de determinada maneira e as coisas desandaram, tá? Pode ser que essa sombra, isso que tá reprimido em você, atrapalhe no desenvolvimento do seu objetivo. Não sei se... Não é que você não vai alcançar, mas talvez afete, ou talvez o alcance desses objetivos, porque veja, o 7 de paus, ele vem na sequência do 6 e do rei de ouros, então talvez esse sucesso, esse reconhecimento, esse enriquecimento desperte sombra. Talvez você não esteja acostumado com isso e você começa a desconfiar. E aí você vai ter que lidar com as suas sombras, né? São forças ocultas que podem afetar o desenvolvimento das coisas. E aí é um aprendizado que você precisa viver, né? Eu acho que tem muito a ver com essa conquista, sim. Agora a gente vai ver o resultado dessa alquimia. O carro, a estrela, tá vendo o reconhecimento? O 5 de copas e o 2 de flores. Deixa eu ver se essa porcaria, esses 2 de flores aqui, se realmente é.
É o 2 de paus isso aqui. É o seguinte. O resultado é o movimento. O movimento é a conquista do seu objetivo. Se a gente tem um carro, né, no resultado da alquimia, e o mago ele manifesta nossos sonhos, é a conquista dos seus sonhos, né? E é a conquista de uma coisa que talvez você tenha perdido a esperança, porque a estrela é muito maior do que você pode imaginar. Talvez você nem tivesse conseguido sonhar com isso, né? Ter a realização de uma coisa importantíssima para você, tá? Que é o resultado dessa alquimia aqui. Eu tenho o 5 de copas, né? E o 5 de copas, ele fala sobre alguma perda, alguma sensação de insatisfação ainda. São copas quebradas aqui, né? A água, ela escorre. Então, tem um período de luto, apesar dessa vitória, né? E dessa conquista, que é muito maior, porque é o 7, é o 17. O 5 aqui é muito pequeno. E ainda assim, né? No 5 de copas, você sempre pode pegar as 2 outras copas que não estão quebradas e brindar com elas. Então, ainda haverá, apesar... E eu acho que é sobre isso. Apesar das dores, apesar do sofrimento, você vai celebrar, né? E aqui é o início, o 2 de flores, ele fala sobre o início de alguma coisa, de um sonho que se realiza e você está começando a vislumbrar, né? E aí fala, a lavanda francesa, no tarô, aqui no oráculo das pombagiras, ela fala sobre a sua presença marcante. Então, a gente está falando aqui de um reconhecimento do coletivo, né? Você é a estrela, você conquistou esse reconhecimento. 6 de paus estava aqui, né? 4 de paus estava aqui. Então, que coisa essa resistência aí para comemorar e viver as coisas boas, né? Acho que tem uma limpeza ainda para acontecer e uns medos para passarem por um processo de purificação. Mas aqui a conquista e o resultado da alquimia é muito, muito positivo quando a gente tem o carro seguido da estrela, né? Então, aquilo que você fez a nível pessoal também vai afetar o coletivo e tem um poder transformador também para essa comunidade, tá bom? Agora vamos para o último, quem escolheu o tarô mitológico. Quais são as ferramentas que estão à minha disposição para eu conquistar os meus objetivos agora? A roda da fortuna, o 10 de ouro e os enamorados, né? Então, né, tá mudando. Eu tenho uma finalização. Eu tenho uma conclusão. Uma conclusão de uma situação, né? 10, que me leva a tomar uma decisão muito importante. E tem que me direcionar para um lugar, né? Que essa carta fala livre como amor. Eu vou ler para vocês. Mas agora eu tenho que usar do meu discernimento para fazer a melhor escolha possível. A escolha que traz o quê? Prosperidade para minha vida, prosperidade para minha família, crescimento e união com a minha família. Então as coisas vão se transformar, as coisas vão mudar de lugar. O que tá hoje não vai estar mais, tá? A roda da fortuna, ela muda, ela faz o mundo girar. Livre como o amor, 25. Se eu pudesse fazer um pedido para você, seria: permita que o amor seja livre, não porque ele precisa da sua permissão para ser, mas porque quando isso acontece, abre espaço para ele chegar em sua forma mais genuína e completa. Assim, quem sabe, um dia nós podemos ser tão livres quanto o amor é. Não espere nada do amor, ele não veio para atender suas esperanças, mas sim para fazer você voar além delas. Então, esse é o recado aqui do Oráculo da Vida, isso é o que você
tem na sua disposição agora, na sua mesa de trabalho para criar a sua alquimia, é encarar o desconhecido, aceitar as finalizações, né? Reconhecer que você tem muito, você tem tudo, tá? E que você inclusive tem as pessoas com quem você quer compartilhar tudo isso. E agora você tem que tomar suas decisões pensando em você, né? Permitir que as finalizações aconteçam, né? Deixar o amor ser livre, porque o amor é livre. A única maneira do amor existir é com liberdade, senão não é amor, né? Então, os enamorados falam sobre isso, sobre uma escolha que você tem que fazer, um caminho, uma decisão. Talvez tenha a ver com uma maneira nova de se relacionar, talvez tenha a ver com uma maneira nova de existir, enfim, de trazer mais prosperidade para a sua vida e para suas relações também. E é isso com isso que você vai trabalhar agora na mesa do alquimista. Então, quais são as fantasias que estão colorindo a minha visão neste momento? O eremita, o 8 de ouros, o rei de paus e a Alice, wake up. It's your moment. Então, essa parte aqui, essa fase aqui, ela tá falando que você, esse acorde, desperte, né? Chegou a hora de sair do submundo. Chegou a hora de voltar do País das Maravilhas e colocar em prática toda essa riqueza que você trouxe de lá, todo esse conhecimento, né? Que você descobriu no seu inconsciente, no mundo dos seus sonhos. Então, o eremita fala sobre isso, né? É uma fantasia se você acha que você tem que se manter isolada, se você acha que você tem que manter a distância de uma relação, enfim, que você tem que se manter sozinho, que você... Fantasia. Você não precisa mais estar no isolamento, você não precisa mais segurar tudo sozinho, sozinha, entendeu? Agora você não precisa mais continuar trabalhando tão duro. Não é uma fantasia, tá? Não precisa mais ser altamente minucioso, cuidadoso aqui. Não precisa mais ser detalhista. E o rei de paus quem que é? Cara, ele é alguém... Ele é o Odisseu e ele tem lá quem? Ele quer o tempo todo voltar pra Ítaca, não é? E a mulher dele lá tá esperando ele. Talvez essa seja a sua fantasia. Ainda mais se a gente tá falando de um afastamento, se a gente tá falando de um isolamento, de uma decisão de ficar sozinho, tem muito a ver com os enamorados e com a primeira carta, livre como amor, e a carta da família ali. Então, peraí. Essa pessoa não vai ficar te esperando o resto da vida, entendeu? Então, você vai pegar as suas ferramentas que você já fez bastante dinheiro, já fez bastante prosperidade, já investiu bastante tempo no desenvolvimento do seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Agora tá na hora de você acordar, se mexer e fazer alguma coisa, porque continuar nesse movimento interiorizado é uma fantasia, você não tem mais essa necessidade, tá? E pode ser também o rei de paus, agora pensando nessa questão dos enamorados, que é uma escolha, e uma escolha emocional muitas vezes. O rei de paus é aquele também que sai por aí pegando todo mundo, se divertindo, sabe? Tipo, se entregando para outros prazeres. Ele tá indo pro prazer do ego, ele não tá realmente atendendo o que a alma dele quer. Essa é uma fantasia também. Quais são os prazeres que são... aquelas coisas que passam rápido, sabe? É isso. O que os meus sonhos noturnos estão tentando me comunicar? Eu achei esse jogo objetivo, né? Olha, muito objetivo. Seus sonhos noturnos, Francisco Goya. Francisco Goya é um cara da Revolução Francesa, é um artista que trabalha muito com a dualidade, né? Então, ele pega aquilo que é mais sombrio e os aspectos positivos também de um contexto social, político, e trabalha isso na sua obra. Então, a gente está falando de trazer essa sombra também
pra consciência, o que é realmente que o sonho quer fazer, né? Então, o que você estava tentando esconder, o que você estava tentando reprimir, o que você estava negando para si mesmo, né? Não, os seus sonhos estão tentando falar, esfregar na sua cara, falar, meu bem, não é por aí, querida. In case of emergency, locate your nearest exile. Ó, tá vendo? Fala sobre o exílio, né? Que é uma coisa muito do eremita. Então, os seus sonhos vêm te comunicando sobre isso. E fala que a verdade se comunica e toma forma através da sombra. E aí a gente tem a narrativa aqui no tarô mitológico, o louco, o cavaleiro de espadas e o 5 de copas. Então o seu sonho está falando, está indicando projeção. Esse jogo é bem amoroso. A gente tá nessa vibe, né? Essas leituras coletivas. Então, o louco, o cavaleiro de espadas. Você tem que dar o início, você tem que dar um impulso, mesmo que você não saiba, você tem um abismo diante de você. Você tem que tomar essa iniciativa. Seu sonho está pedindo, seu sonho está gritando. Tá gritando tão alto que não vem só o louco sozinho, do tipo, aquele que se joga, tipo, mano, vai. Ele vem com o cavaleiro de espadas, tipo, vai rápido, demônio, entendeu? Vai logo, olha só, tipo... Você já está intelectualizando demais, você está racionalizando demais, você está pensando demais, você tem que começar com a comunicação, você tem que fazer os cortes necessários, se é uma finalização de uma relação que você está fazendo. O Cavaleiro de Espadas também vai, seja impetuoso, faça por si, não fica ponderando demais ali na hora de tomar essas decisões, porque você vai ficar no 5 de copas, que é chorar pelo leite derramado. É depois que ele trai, né, a psique, ela trai a confiança do Eros, ele vai embora. Então, tipo, ele é a quebra de uma projeção também. Então, pode estar falando de um fim de uma relação que não precisa ser amorosa, que pode ser familiar, que pode ser de amizade, que pode ser dentro do trabalho, que pode ser, inclusive, uma maneira de trabalhar também, que você, tipo, achava que era uma coisa... descobriu que era outra completamente diferente do que você estava achando, e agora você tem que finalizar, você tem que reiniciar, você tem que, mano, cortar, enfim. E se você não fizer isso agora, isso vai ficar reprimido de novo. A gente tá acumulando ali as questões sombrias ali reprimidas no inconsciente do Francisco Goya, e vai ficar chorando as pitangas, e vai ter um trabalho muito maior, né? Porque a psique, ela tem uma puta de uma jornada para reconquistar o Eros. O Eros estava ali disponível para ela que não confiou em quem ele era. Ela confiou nas fantasias dela, né? E ela confiou naquilo que falavam pra a família dela, falava um monte de bosta, e ela foi lá e acreditou, né? Então também isso pode ser literal. Tô falando assim porque eu conheço gente que tá nessa história. Então, é possível, tá? Que seus sonhos estejam falando também isso. Vai cair caiu no conto da história furada de gente fofoqueira, e agora ele tá chorando a pitanga. Por outro lado, o 5 de copas, ele é uma desilusão, e toda desilusão é necessária para que eu entre em contato com a verdade, por mais dolorosa que ela seja, né? Então agora eu vejo a situação como ela precisa ser vista. Seu sonho está gritando a verdade para você, tá? De que maneira devo empreender os meus recursos para alcançar o resultado esperado? O cavaleiro de paus, então a gente tem 2 cavaleiros, a gente precisa agir, impulso, coragem, vai, né? Traz a transformação. O cavaleiro de paus, ele fala, ele é o Pegasus, ele até voa, né? Então eu vou atrás dessa nova aventura, eu vou atrás da psique, eu vou atrás desse amor, dessa relação, dessa amizade, desse trabalho, seja o que for a minha escolha, é algo que eu tô entendendo, que me nutre, que é o que eu quero, que tá dentro do meu desejo, tô me desfazendo das ilusões que eu tinha criado acerca da situação, entendeu? E aí agora eu preciso acumular coragem rápido para trazer a transformação para essa situação. O 4 de espadas, ele fala, organiza seu ambiente psíquico, porque está caótico. Olha a energia que eu tô nessa leitura, e entra nas outras para você ver como é bem diferente. Tô aqui gritando com a pessoa. Vai, demônio! Entendeu? Sai da mente! 4 de espadas.
a organização do ambiente psíquico, tá? Limpeza, senão você fica paranoica, presa no próprio complexo, não tem, aí só vai gastando sua energia, fica pesado, fica desgastante. Meditação e contemplação, lua nova em peixes, fala sobre isso, limpeza do ambiente psíquico. Limpa, tira tudo que é inútil, faz o povo calar a boca. Não deixa tanto esse povo de fora te afetar, entendeu? Não dá esse poder. Lua nova. Encare seus medos, eles podem estar te aprisionando. Essa situação está sendo curada. É hora de render-se ao desconhecido. Evite iludir os outros ou fazer isso propositalmente. Use seus sentimentos para guiar o caminho. A lógica não vai funcionar muito agora. Exatamente é o que a gente está falando, né? Essa carta fala de sonhos e romance, de almas gêmeas e poesia. Gente, não tem como, entendeu? Não tem como, eu não escolhi essas cartas. Era isso. Ela sugere que um novo começo está a caminho e ele está conectado a uma questão que deixa você oscilando entre ficar com a cabeça nas nuvens ou num estado totalmente alterado. Pode haver confusão e decepção se isso foi o que aconteceu com você antes e se você continuar preso nos seus pensamentos. Contudo, se você estiver aberto a coisas boas e desejar com todo o seu coração, as palavras da sua alma podem ajudar a manifestar os seus sonhos. É sobre, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta. Seus sonhos, né, de que maneira empreender seus recursos e como as forças ocultas podem influenciar esse resultado, né? Então, já que a gente viu aqui que tem muito medo, tem uma questão de sombra ali muito guardada, o oculto é um movimento inconsciente também, mas a gente pode estar falando de espiritualidade. Então, 4 de paus. Então, a espiritualidade vai cuidar para que essa reunião ocorra, para que você tenha... Essa carta fala sobre suporte. O Jazão, ele tá apoiado ali pela equipe dele, para ele depois comemorar aquilo, né? E conquistar aquilo que ele quer e comemorar depois, tá? Aí tem o 2 de ouros, né? Que é o equilíbrio de tudo que eu tenho à minha disposição, olhar para minhas ferramentas com verdade, escolher claramente quando usar cada uma delas, né? E aí plantar a semente que eu tanto quero, que pode me trazer muita abundância, muita prosperidade depois. Ele tem tanto a semente quanto o conhecimento para fazer florescer qualquer coisa que ele queira. Esse é o pajem de ouros, ele fala sobre renovação também, né? Todo pajem é renovação, tá bom? E aqui fala sobre os elementos. Deixa eu abrir aqui. Os elementos, 16. Tá falando sobre os ciclos. Cada fase na sua vida... Cada temporada, cada estação precisa ser vivida. Então, permitir que esse novo tempo de abundância, de prosperidade chegue, frutifique, floresça, né? Entender que o inverno passou, que aquilo que deve ser finalizado vai ficar para trás. As coisas têm que sair do lugar para que elas cumpram o seu propósito. Não lute contra os seus próprios ciclos. Flutue neles, né? Deixa fluir a parada. As suas emoções, né? Suas estações são suas emoções. E aí, o resultado dessa alquimia é a imperatriz, os 5 de ouros e a força. A imperatriz, que muito possivelmente aí pode ser esse lugar... Se a gente está falando de uma carreira de profissão, é alcançar um lugar de muito reconhecimento, muita importância e muita autoridade, né? Aquela que tem um potencial criativo para criar o que ela quiser, da forma aquilo que ela quiser, né? No entanto, pode ser uma pessoa... E aí é atrás dessa pessoa que para você é a imperatriz, não tem ninguém mais importante, né? Mas pode ser você mesma. Então é essa nova versão de si mesma que tem o potencial de criar a vida que ela quer para ela e para quem tá ao seu redor, né? De fazer nascer uma versão de si mesma.
ela é a Deméter, né? Ela é o maternar, ela é a mãe. Se você tiver querendo ter um filho, também pode ser. A Imperatriz indica isso, tá? Mas novos projetos, né? O resultado é o nascimento do seu projeto. Ela é super positiva quando a gente tá falando de alcançar o objetivo, sim, porque ela faz florescer, ela faz frutificar, tá? E aí o 5 de ouros aqui é o Dédalo, e ele tá abandonando um lugar que não tava bom, ele precisava sair. Então ele não sabe para onde ele tá indo, ele não tem plano nenhum, mas ele tem que ir. Tudo que ele sabe é que ele tem que sair de onde ele tava. E agora ele vai, e sabe Deus o que vai acontecer, entendeu? Então confia nesse fluir das estações aqui, né? Deixa as estações acontecerem naturalmente. E aqui a força, que é o Hércules, falando, né? Ele tá domando aqui esse leão, eu acho que ele é uma fera que eu não lembro o nome, mas dizendo que você tem a capacidade de superar esse obstáculo, encarar os seus próprios medos, né? São os seus instintos mais primitivos aí que estão impedindo de você de se movimentar e te mantém presa numa situação, às vezes, porque você não sabe o que vai acontecer, porque medo é um tema que tá presente aqui, né? Com a lua nova em peixes, tá? Então, você tem a força pra vencer essa batalha, na real, né? E aqui é uma treta você com você mesma. Então, o que tá me impedindo de ir, não me segura mais. Tá? Eu conquisto, né? E aquilo para onde você tá indo, você nem consegue controlar o quanto você deseja. Também pode significar isso. Tá bom? Então vai dar bom o resultado dessa alquimia aí. Quem finaliza aqui é a Maria Quitéria. Maria Quitéria aqui no baralho da força das guardiãs das pombagiras. Maria Quitéria representa a alta magia, a suma sacerdotisa. Então eu tenho muito potencial, poder para fazer essa alquimia acontecer, né? Gente, deixa nos comentários, quero saber se fez sentido pra vocês. E quem quiser leitura particular, entre em contato aí pelo Instagram que tá na descrição. O link tá na descrição do vídeo. Um beijo!